Eu sou o Victor Ribeiro, de Brasília, e há alguns anos eu vivenciei a minha jornada da aprovação. Lá estava eu, já era servidor público, eu me acabei inscrevendo e querendo o concurso dos meus sonhos, com 5.000 inscritos para 9 vagas. Primeira coisa que eu fiz foi me apaixonar pelo cargo, me apaixonar pelo órgão, e eu disse, vale a pena eu participar, eu quero dar um jeito, mas com 5.000 inscritos para 9 vagas, um concurso de ponta, o que mais pagava na administração pública, acabava que sim, era um grande desafio. E eu lembro que naquele momento, toda a minha jornada começou aí. Eu fui honesto comigo mesmo e percebi que, faltando 27 dias para a minha prova, eu não estava preparado para fazê-lo. Se a prova fosse naquele momento, faltavam 27 dias, eu não teria a capacidade de estar entre os primeiros 9 colocados de 5.000 pessoas. E começou uma jornada dentro de mim, uma decisão e uma pergunta. A pergunta foi mais ou menos o seguinte: se existe alguma maneira humanamente possível de uma pessoa com os meus recursos e as minhas limitações, meus recursos de potencial e conhecimento, minhas limitações de tempo, de dinheiro, se houver alguma maneira possível de alguém ser aprovado num concurso como esse, nesse tempo, eu topo fazer o que quer que seja necessário. E durante 27 dias, a minha cabeça foi, o que é necessário? Eu dividi o meu planejamento, 80% dele foi para executar, estudar, 10 a 20% foi para como eu consigo aprender mais rápido e melhor, com mais controle. E em 27 dias, eu acabei conseguindo exatamente a aprovação para o concurso de Auditor Federal de Controle Externo do Tribunal de Contas da União. E desde então, eu praticamente tenho respirado concurso público todos os dias. Lá eu fui alocado na área que cuida e gerencia dos concursos públicos. Alguns dos editais do TCU, se algum dos candidatos fez, passou pela minha mão no final das contas. E eu tive a oportunidade de começar a entrevistar, coordenar os programas de formação lá dentro, e entrevistar vários dos aprovados, sempre perguntando, cara, parabéns, você passou, qual foi o seu diferencial? E todo mundo diz o quê? Quando alguém passa um concurso de ponta, ele vai dizer, eu estudei. Claro, com certeza, certamente, todo mundo estudou. Qual foi o seu diferencial? Aí a pessoa diz, eu usei videoaula, eu usei o cursinho, eu usei uma apostila, eu usei isso e tal. Ok, 500 pessoas fizeram isso. Como é que você foi o 6º colocado geral de 10.000 inscritos? E eu comecei a perceber uma coisa. O sucesso deixa rastros na preparação para concursos. A pessoa normal vai dizer que para passar no concurso basta eu sentar a bunda na cadeira e começar a estudar. Não necessariamente. Não necessariamente. Existe uma diferença entre trabalhar duro e trabalhar de forma inteligente. O que eu consegui foi, em 27 dias, incrementar o meu estudo. Foi muito estudo. Eu duvido, poucas pessoas conseguiram estudar tanto quanto eu. Foram 216 horas em 27 dias, trabalhando 8 horas por dia. Só que aquelas 200 horas renderam como se fossem 600 a 1.000 horas de uma pessoa sem estratégia, sem um estudo. E de lá, então, eu tenho começado a ajudar concurseiros do Brasil todo a serem aprovados. Hoje nós já temos mais de 250 aprovados em vários concursos, desde concursos simples até o topo da administração pública. Ciclo de gestão, Banco Central, CGU. Banco Central a gente tem um monte de gente que entrou agora. CGU, TCU, Câmara, Senado Federal e cargos da cabeça da carreira jurídica também. Analista, o Defensoria, Promotoria, AGU e agora estamos para chegar com a primeira magistrada, aluna do Estratégia de Aprovação. E uma pergunta que sempre fica na cabeça do concurseiro é, vale a pena? Vale a pena? Nesse instante em que eu estou começando o meu estudo, eu estou com esse entusiasmo, será que vale a pena? E para mim eu tinha essa pergunta, eu era uma pessoa do mercado, eu era uma pessoa ousada, estava pensando em fazer mestrado, vale a pena eu dedicar minha carreira para a carreira pública? Depende, é a grande resposta para isso. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, qualquer que seja a sua situação hoje, o concurso público, e isso uma pessoa mais sábia que eu certa vez falou, o concurso público pode ser o seu sonho ou ele pode ser o caminho para o seu sonho. Eu até me arrepio cada vez que eu lembro disso, porque na hora que eu entendi isso, vale a pena eu fazer o que quer que seja necessário nesse instante para eu ser aprovado. Por quê? De duas umas. Eu vou ser aprovado no concurso, eu vou ter a minha estabilidade, meu salário e, principalmente, conseguir contribuir na administração pública num nível maior, numa esfera maior, ou eu vou ficar
fera, eu vou ficar o cara dentro dessa área de conhecimento e eu posso implementar isso em qualquer lugar. Eu estava exatamente agora no WhatsApp conversando com uma aluna minha que foi aprovada na área de engenharia. Ela disse, olha, esse ano não devem ter muitos concursos na engenharia, então o que eu quero fazer? Estou assumindo hoje em outro cargo, eu já tinha sido aprovado em 3, saí do DENIT, estou entrando na CAESB e eu quero agora para esse ano abrir uma empresa em tempo parcial ao que eu estou fazendo. O concurso público, ele pode ser o seu sonho, ele pode ser o caminho para o seu sonho. O que eu vou dizer é o seguinte, depende muito dos seus motivos. Os seus motivos vão ser o seguinte, se você estiver sendo atraído pelo salário, estabilidade e qualidade de vida, só isso, você não tem diferencial nenhum. Todo mundo quer isso, você está envolvido só pelo desespero. Além disso, o teu diferencial vai começar no porquê que você quer além disso. E você está fazendo um concurso para se tornar um servidor público. É importante a gente ter a lembrança desse nome. É importante estar dentro do nosso coração um certo patriotismo para dizer, se todo mundo fala mal do serviço público, eu quero entrar para fazer a diferença, para ser um líder, para contribuir para que esse país fique melhor para ele. E ao pensar e perceber isso, a grande pergunta fica sendo, será que é para mim? Será que é possível? Eu quero, que bom que eu quero realmente, mas é possível para mim? Eu vou dizer uma coisa para vocês, qualquer pessoa que diga para você que é possível para todo mundo, para qualquer pessoa, basta você ficar na fila, uma hora chega a sua vez, está querendo ganhar dinheiro de você nesse tempo. É um desafio cognitivo muito grande. Várias pessoas decidem fazer concurso público pensando o quê? Eu não consigo ir bem numa profissão, eu não consigo um emprego legal, eu não consigo abrir um negócio, logo minha última alternativa é fazer concurso público. Cara, é o contrário. Hoje em dia, se você imaginar qualquer concurso que você pegar, vai ter no mínimo 100 candidatos por vaga. Isso é um desafio maior do que, por exemplo, um concurso de ponta, é um desafio maior do que você ir para as Olimpíadas, por exemplo. O nível da concorrência hoje em dia exige que, para você ser aprovado, ter uma ambição e uma vontade de querer ser o melhor. Isso tem que começar dentro de você, tem que bater. Ah, não, mas eu quero estabilidade, eu quero exatamente ficar tranquilo. Mas para você passar, você vai ter que querer um nível de competitividade, de agressividade, um nível de exigência com você mesmo. Isso é importante, exigência com você mesmo maior do que você jamais teve. Concurso público é uma arena para gladiadores. As chances de aprovação, as chances lutam contra a gente. Quem vai sobreviver? A gente entra na arena e as chances são todo dia de sermos derrotados pelos leões, pelos gladiadores. Vai vencer ali dentro o gladiador mais forte, mais fera e com todos esses elementos. E uma coisa incrível que eu percebi, nesses últimos anos eu entrevistei mais de 300 aprovados em concursos de vários níveis e as estratégias utilizaram foram absolutamente diferentes para cada um deles. Várias pessoas utilizaram, por exemplo, mapas mentais. Não só estudaram por mapas, mas sabiam utilizar. Vários tinham técnicas de memorização. Definitivamente um sistema de planejamento e revisão. Mas haviam alguns pontos em comum em todos eles. Primeiro, a gente já conversou, em algum momento da vida dessa pessoa houve uma ambição. Eu quero ser o primeiro colocado, eu quero ser o melhor aluno da minha sala. Eu tirei 98, eu quero brigar pelo 100. Mas 98 tá bom, mas eu quero brigar pelo 100. Em algum momento surgiu uma ambição de querer ser melhor. Segunda coisa, em algum momento a pessoa bateu o pé e disse, chega, não mais, chega dessa vida que eu estou vivendo agora. Eu não quero mais ter 3 níveis superiores e ter um cargo de nível médio onde eu estou tirando xerox para esse órgão. É hora de eu fazer uma coisa mais, contribuir mais, gerar mais resultado para mim, para minha família, para a administração, para as pessoas lá fora. Eu quero mais. Então, sempre é dito isso, né, que os motivos vêm primeiro, a forma vem depois. Se você tiver um motivo forte o suficiente, isso acontece. Ambição, uma negação, um chega dessa situação atual. E o terceiro é uma habilidade de constantemente estar aprendendo e aprendendo com os seus próprios erros. Um concurseiro que estuda há 3 anos e não tem resultado, possivelmente ele tem 1 mês de estudo repetido, já 150 vezes. Ele estuda da mesma maneira. A pessoa que é aprovada, a cada sessão de estudo, a cada prova, ela consegue aprender com os erros, ela consegue perceber um progresso. Tanto que a coisa que eu mais converso com os meus alunos é, se você conseguir montar um sistema que vai te gerar resultados constantes e progressivos, sua aprovação é questão de quê? Questão de tempo. O mais importante é montar esse sistema e cada aluno aprovado tem. Olha, a quantidade de matéria que tem vindo hoje em dia é muito grande, mas o que a gente percebe é que
Não necessariamente são anos e anos de preparação. Qualquer que seja o concurso, mesmo que a gente imagine, esse concurso vai precisar de 6 meses de preparação, algum filho da mãe em algum lugar no Brasil vai conseguir em 1 mês ser aprovado. Minha pergunta sempre foi, qual é a estratégia dessa pessoa? Qual é a estratégia dessa pessoa? Então, existem 2 tipos de estratégias. O primeiro é os alunos vão vencer por um dos 2. Ou eles vão vencer pela disciplina. Todo dia, paulatinamente, 8 da manhã, 9, qualquer que seja o horário, eu estou ali dentro. Mas existem estratégias para você ir de maneira muito rápida. Essas estratégias vão vir principalmente de você conseguir um sistema forte, um planejamento à prova de balas e objetivo, a pessoa ser extremamente produtiva nesse 1 mês, por exemplo, 2 meses de tempo de estudo, e ter uma estratégia de aprendizagem única. Estratégia de aprendizagem única. A minha aprendizagem foi em 27 dias. É engraçado, o pessoal do TCU brincava. Eu consegui em 9 meses, eu achei que eu estava muito bem. Esse cara fez em 27 dias toda a parte específica. Como é que ele fez? Definitivamente com uma estratégia, uma objetividade e uma forma de estudar muito ali dentro. E se eu pudesse colocar 3 calcanhares de Aquiles dos candidatos, se a gente tivesse 3 pernas, quais seriam os pilares? Um é um planejamento. O candidato tradicional trabalha sem um guia, sem um planejamento à prova de balas. Os outros 2 pontos que faltam são concentração e memória. Isso aqui é um caos porque ninguém nunca nos ensinou para isso. Primeira questão, o nível de concentração, o aluno tradicional ele acha que assistir a videoaula significa que eu aprendi, ler o livro significa que eu aprendi, assistir a aula significa que eu aprendi. Não, assistir a aula significa que você assistiu a aula. Assistir o filme, assistir o comercial, ler a revista significa que você leu. Mas para aprender é fundamental a concentração. E a concentração é um elemento da memória. Para você memorizar qualquer coisa, você depende de 3 fatores. O primeiro deles diz respeito exatamente à concentração. Se você não estiver com a decisão de memorizar aquele assunto, a memória não vem, ela não acontece. Se você não estiver com foco, o aluno diz, eu tenho uma memória péssima, eu não lembro onde eu deixei nada na minha casa, eu não lembro onde é que eu deixei minha chave, meu celular. Isso não é questão de memória, isso é questão muito mais do seu estado de presença e da concentração na hora que você está fazendo. Se você está pensando na morte da bezerra, está ali. Se o aluno, enquanto está assistindo a videoaula, está com o Facebook aberto, está com o WhatsApp, está com o celular, ele não vai aprender. Simples assim. Você precisa estar concentrado num nível de foco único. Memória é função de concentração. Segunda questão, a memória é função de repetição. O aluno tradicional ele vai pensar, tem muita matéria, deixa eu matar a matéria toda e eu consigo revisar. Não, não. Um ponto que teve em comum em todo mundo era um sistema de revisão. Sem revisão, não há salvação. Você precisa revisar. Quantas vezes? Até encher o saco. Mas tem muita matéria para estudar. Vá e faça a revisão. É necessário uma revisão. E por último, técnicas de memorização. E essa é a parte que eu sou absolutamente apaixonado. Eu fui para a minha prova com mais de 100 peças de informação memorizadas na ponta da língua, enquanto eu fui fazendo. Praticamente 80% do conteúdo específico da minha prova, eu conseguia, no dia da prova, dar uma aula sobre o assunto, por meio de ferramentas e técnicas de memorização. 3 motivos impedem os concurseiros de atingir os resultados. Você está assistindo esse vídeo, você não está tendo resultado, 3 são os motivos. Primeiro, motivo. Você não tem um motivo forte o suficiente para atingir o seu resultado. Como assim, Vitor? Você está dizendo, eu estou desesperado, eu tenho 2 filhos, eu preciso, eu queria estudar mais, mas eu não tenho. Não, baboseira. Se eu prometesse para você 100 mil reais, se daqui até os próximos 7 dias você me entregasse 60, 70 horas de estudo, você não daria um jeito? Você diz, sim, por uma Ferrari, sim. Essa é a questão. Não te falta capacidade, te falta algum motivo para fazer o que quer que seja necessário. Seus motivos têm que ser mais fortes. Segunda coisa, seu plano tem que ser mais otimizado. O concurseiro, ele falha no plano, porque ele está estudando, ele não sabe para onde ele vai. Ele não tem um foco específico. Eu gosto de chamar vários concurseiros de garotos de programa de concurso. Por quê? Se abre um concurso que tem muita vaga, está pagando bem, eu vou estudar para esse. Ao invés dele pensar que é uma carreira que ele precisa, é uma carreira na qual ele vai investir e quer seja um concurso, 2 concursos, 6 meses, 2 anos, eu estou ficando fera nessa quantidade de matéria, nessa quantidade de assunto. Terceiro é capacidade. No caso raro de você ter um motivo muito forte, não apenas a necessidade, mas um motivo nobre também, e você ter um plano muito bem feito, se não está conseguindo, te falta capacidade. Você precisa investir não em estudar mais direito constitucional, administrativo, português, mas você precisa investir em como aprender mais rápido, melhor. Como você vai fazer para, por exemplo, ter mais concentração,
leitura, habilidade de anotação, memória e como transformar isso tudo na sua capacidade de resolução de exercícios. E para você que está aí me assistindo nesse instante, pensando, será que eu dou conta? Será que vale a pena? Uma coisa legal que eu acabei encontrando com as pessoas que são aprovadas, que o mais importante, a coisa que você mais vai ter orgulho quando você for aprovado, quando você assinar o seu termo e principalmente trabalhar uns 2 meses, não vai ser o cargo e o salário que você conseguiu, mas a pessoa que você se tornou. Essa é uma jornada, por mais absurdo que pareça, que não é uma jornada pelo emprego dos seus sonhos, mas é uma jornada para despertar em você as virtudes e os talentos que você nasceu para ser. Essa é uma jornada no qual você vai se descobrir uma pessoa disciplinada, com planejamento, com garra, com determinação, com uma habilidade de fazer o que quer que você queira fazer. E o mais incrível é que, se isso entrar em você, essas habilidades, se você se tornar essa pessoa fera, quer você seja aprovado ou não num concurso, você ganhou. Você pegou as habilidades essenciais no qual, no concurso da vida, a gente veio aqui para aprender. O concurso público é uma arena para gladiadores. Cabe a você realmente transformar dentro de você um coração de leão, olhos de tigre e começar a ter uma atitude, uma forma de pensamento que vai perceber a cada momento da sua preparação que você estiver se sentindo confuso, você está para aprender um assunto novo. Cada momento que você estiver se sentindo frustrado, tiver mais uma batalha, mais um fracasso, quer dizer que você está à beira de conseguir uma vitória. Cada momento de frustração, cada momento de dor, inclusive a perda, a reprovação, é uma evidência de que você está quase. A vitória está tão perto de você nesse instante. Esteja convicto disso.